Então, pessoal, a gente falou até agora, né, de alguns casos que aconteceram nos Estados Unidos no passado, e hoje a gente trouxe para vocês uma reflexão bioética de um caso mais recente, né, que diz respeito aos carroceiros, aquelas pessoas que trabalham com veículos de tração animal para vários serviços, né, para transportar carga, até para transportar pessoas. A gente vê, por exemplo, Petrópolis, né, que é uma cidade turística aqui do Rio de Janeiro, recentemente teve uma lei que proibiu completamente o uso das tradicionais carruagens, né, que passeavam levando turistas na cidade. E a gente tem aí dois pontos de vistas, né, diferentes. Um das sociedades que protegem os animais e que falam da exploração, dos maus tratos desses animais, outros das pessoas que vivem disso, né, que têm esses animais como parceiros do seu trabalho. Obviamente que há relatos de maltratos que são verdadeiros, mas por outro lado, se a gente for ver, esses animais, né, os burros, os cavalos, foram desenvolvidos, né, digamos assim, criados pelo homem e selecionados, né, desde há muito tempo atrás, para exercerem essa função. Então, obviamente, que ninguém quer o sofrimento de um animal. Mas, quando a lei é aplicada de uma forma radical, será que isso é previsto, é eticamente correto, de modo a prever benefícios para os homens e também para os animais? Você já pensou sobre isso? Porque às vezes eu fico pensando aqui e reflito. Ora, beleza, então os animais não vão ser mais usados para o transporte de carga, para o transporte de pessoas. O que vai ser feito com esses animais? Por quê? Bom, se eles não têm mais essa função e se eles até hoje eram criados para exercerem essa função, as pessoas que, na maioria, por exemplo, dos carroceiros, né, não tinham muita condição de vida, ainda vão ter um revés econômico, talvez sejam indenizados, não sabemos a situação. Mas talvez não possam mais manter esses animais. O que vão fazer com eles? Às vezes vão soltar esses animais. Quem vai cuidar? Quem vai alimentar? Alguns podem ser colocados em santuários de animais, né, que vão ter que ser mantidos ou por doadores privadamente ou pelo Estado. Será que isso vai ser feito com todos? Né? Então, a gente pensa, né, que esse é um bom problema para a gente pensar nos dois lados. Você já pensou sobre isso? Né? O que de repente pode ser feito? Porque outras formas de pensamento, de lidar com o problema, também já foram pensadas. Por exemplo, na própria UENF existia algum tempo atrás, eu lembro que eu vi, né, um projeto chamado Projeto Carroceiro. O que esse projeto fazia? Orientava os carroceiros a como cuidar direito, era um projeto tocado por veterinários, como cuidar direito do seu animal para que ele exercesse essa função, né, como ele deveria ser bem alimentado, seus limites de carga, enfim, todas as questões para que o animal exercesse essa função, né, sendo de certa forma bem cuidado. E até foi uma vez que eu fui avaliar um projeto de extensão e perguntei para uma pessoa do projeto como é que era isso, como é que funcionava essa interação com os carroceiros, e elas falavam que realmente alguns maltratavam animais até por ignorância, né, por não saberem como lidar corretamente com os animais, mas a maioria e vários deles criavam os animais como se fossem membros da família, porque seu sustento dependia deles, né? Então não teria sentido maltratar um animal por maltratar, já que ele garantia o próprio sustento da sua família. Então vocês vejam, gente, essa é uma questão onde a gente tem que praticar
aquela característica que eu falei para vocês da empatia. Como é que ficam os animais? Claro, ninguém quer que um animal seja torturado, ninguém quer que um animal sofra pela ação do homem, por prestar um serviço para o homem. Mas será que é possível uma alternativa? Será que essa alternativa de simplesmente proibir, né, é a melhor para os animais? Isso tem que ser complementado por outras ações, né? O que acontece com um animal que não é mais mantido pela família do carroceiro? Por outro lado, o que acontece com o próprio carroceiro se perde a sua fonte de renda? Quais seriam as melhores soluções? Será que a gente pode, de uma maneira ética, simplesmente proibir, porque seria melhor para o animal? Será que seria? Será que não seria? Então esse é um exemplo que eu trago para você refletir. O que você acha? Vamos pensar e daqui a pouco vamos conversar um pouco mais sobre isso.